A Bíblia é um livro para o povo de Deus, né? Que conta como acontece desde o início o pecado, o plano de salvação e como se dá essa eleição, esse chamado ao povo de Deus. E para este povo há mandamentos. Então a Bíblia, sim, é um livro de mandamentos também. Mas desde que eu trabalho com aconselhamento, e eu tenho visto isso cada vez mais, tem um mandamento que tem sido esquecido. Um mandamento, ele tem sido negligenciado, que é o mandamento de cuidado, de pastoreio mútuo. No Novo Testamento a gente vai ver bastante isso quando a Bíblia menciona uns aos outros. E eu tenho aqui eu fiz uma relação bem rápida de passagens que falam disso e que não é uma lista exaustiva, tem muito mais, mas só para tu ter uma ideia de quantas vezes a Bíblia nos ordena isso. Olha só, Romanos capítulo 12, Romanos 15, verso 14, e isso aqui é bem peculiar, é bem importante. Olha só o que diz o texto, versículo 14. Paulo está falando aos crentes de Roma e ele diz assim: eu mesmo, irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, têm todo o conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. Além do cuidado em si, deve-se ter então aptidão, ou preparo, fazer com excelência, tá? Mas adiante, 1 Coríntios 12, do verso 12 até o 26, e eu quero chamar a atenção aqui para os versos 25 e 26, olha só o que diz o texto. 1 Coríntios 12, 25 e 26 diz assim, Paulo está falando sobre os membros, né, do corpo de Cristo, que alguns possuem mais honra e outros menos honra, e aí ele diz assim, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ou seja, este cuidado na igreja, este cuidado no povo de Deus, ele precisa ser constante, permanente, e isso é mandamento, porque envolve nós nos alegrarmos com quem se alegra, chorarmos com aqueles que choram. Então, nós precisamos entender que isso é um mandamento. Mas deixa eu dar umas outras referências para tu entender a gravidade disso. Gálatas 6:1, Efésios capítulo 4, Colossenses capítulo 1, versos 27 e 28, Colossenses 3:16, Paulo diz, né, instruam e aconselhem-se mutuamente. 2 Timóteo 3:16, 17, Paulo vai dizer a Timóteo sobre o servo de Deus que deve estar preparado, e ele recebe esse preparo pela palavra de Deus. Hebreus 10:25, Tiago 5:16 e, como eu disse, muitas outras passagens, mas muitas outras. A Bíblia é repleta de passagens que mandam o povo de Deus cuidar uns dos outros, que haja esse cuidado no povo de Deus e deve ser uma característica. Não é à toa que Jesus falou, né, que nisto o povo de Deus seria conhecido, aqueles que seguem Jesus seriam conhecidos, em amar uns aos outros. Ou seja, é um mandamento. Porém, este mandamento tem sido esquecido, negligenciado de um tempo para cá. E eu trabalho na área de aconselhamento, eu tenho visto isso acontecer. Eu mantenho contato com outras pessoas, de outras igrejas, com outros pastores, outros líderes. Líderes vêm me pedir conselhos de como lidar com determinadas situações, e eu tenho visto isso acontecer. E o que nós fazemos com isso? Primeira coisa que a gente precisa entender é que não fazer isso é pecado, ou seja, precisa arrependimento. É necessário arrepender-se quando não está acontecendo isso na igreja. Em segundo lugar, é necessário iniciar. Se nós não estamos fazendo, então precisamos fazer. A lógica é essa. Então, eu estou te chamando a atenção para isso, para que tu sonde a ti mesmo, analisa a tua vida, analisa a igreja onde tu serve e veja se isso tem acontecido. Se esse cuidado mútuo, esse pastoreio de uns aos outros tem acontecido. Se não estiver acontecendo, vocês estão em grave erro, porque é um mandamento, não é uma opção, é mandamento. Fazer isso é essencial para que a igreja continue saudável, para que a igreja continue avançando e a missão seja crescente, porque a igreja, a família estará saudável. Logo, eles estarão aptos e prontos e dispostos a fazer missão e trazer mais gente a essa família, ok? Lembre-se disso, analise a ti mesmo, analise a igreja onde tu está servindo e, se não estiverem fazendo, inicie isso, inicie esse cuidado, crie uma cultura. Lembre-se, nós devemos criar cultura. Crie cultura de cuidado da igreja, uma cultura de pastoreio mútuo de uns com os outros. Não deixe isso somente a cargo da liderança, dos pastores. Não deixe isso somente a cargo de uns poucos. Não, isso é para a igreja toda, não é uma opção, certo? Lembre-se disso, ponha em prática isso e vamos crescer para a glória de Deus.